Ele nasceu em São Paulo, 1978. Ele é filho de José Garcia Júnior e Maria Conceição. Tem um irmão, Bruno, casado com Flávia. Pai de Dão, 8 meses de idade. Formado em Direito. Pós-graduado em Gestão em Segurança Pública. Torcedor do Palmeiras. Policial civil. Já trabalhou nas delegacias de Tubarão, Capivari de Baixo, Balneário Camboriú e na Força Nacional de Segurança Pública. Ele tem nível básico em inglês e espanhol. Como prato preferido, feijoada e comida japonesa. Bebida, cerveja, música rock e MPB. Hobby, esporte, skate, muita bicicleta. Admira a persistência e detesta a mentira. É ele, Daniel Garcia, delegado regional de polícia de Rio do Sul. O doutor Daniel é o nosso estimado do programa Na Boca do Povo. O estimado que está aqui há um pouquinho mais de um ano, na nossa regional. O estimado doutor Daniel Garcia, que já foi da Força Nacional. Obrigado por ter vindo, estimado. Eu é que lhe agradeço, Neri. 1 ano e 2 meses, 3 meses em Rio do Sul, mais ou menos isso? Cheguei em final de janeiro de 2013, agora estamos no meio de abril, exatamente 1 ano e 3 meses, 1 ano e mais ou 3 menos. meses praticamente, né? Exatamente. Bem adaptado na cidade? Bem adaptado, Rio do Sul é uma cidade muito agradável de se viver. Apesar de que aos finais de semana eu vou a Balneário, onde minha família está, a gente se radicou ali, né? Então a minha esposa e meu filho ficam em Balneário, mesmo porque ela tem a empresa dela ali e não poderia me acompanhar. Depois eu vou, se eu tiver oportunidade, eu vou lhe contar toda a andança que eu fiz aí por esse país, né, Neri? Então eles permanecem lá e de final de semana, sexta-feira à noite eu vou e volto segunda-feira de madrugada para cá. Mas Rio do Sul é uma cidade excelente para se viver. Gosto muito daqui. Timado, nós vamos falar um pouquinho depois de toda a delegacia regional, dos seus parceiros, companheiros, enfim. E essa carreira aqui, hein? Um pouquinho dessa sua história, estimado. Eu estava olhando o famoso currículo vitae, né? O currículo vitae. Você tem um currículo realmente invejável, hein, estimado? Fale um pouquinho dessa trajetória de um jovem que hoje é delegado de polícia e que está aqui colaborando com a nossa cidade e fazendo parte da segurança pública do estado de Santa Catarina. Agradeço pelo invejável do currículo. Realmente a gente tem se esforçado para se atualizar e fazer bastante curso, né, Neri? Nossa carreira exige isso. Mas antes de ser policial, vou até começar um pouquinho antes. Eu fui vendedor de tinta há muitos anos com meu pai. Eu sou nascido em São Paulo, como você mesmo disse, e meu pai foi executivo de uma multinacional muitos anos. E em função da violência de São Paulo e da questão do trânsito, aqueles problemas que todo mundo conhece das grandes cidades, resolveu se mudar para o interior de São Paulo, Bauru, noroeste ali do estado de São Paulo. Naquela época, tinha acabado de entrar na faculdade, tinha 18 anos, e ele me convidou para trabalhar com ele. Ele era representante comercial das tintas Souvenir e me chamou para ser o preposto. Então eu vendia tinta, fazia faculdade à noite e durante o dia eu visitava materiais de construção, lojas de tinta, enfim, vendendo tinta. E fiquei 4 anos trabalhando ali com meu pai. Depois disso, a representação foi extinta, né? A empresa achou que não era mais interessante permanecer ali com nós a representando. E aí nós partimos para o ramo de postos de combustível. Aí trabalhei com meu pai mais alguns anos ali nesse ramo de postos de combustível, que ele segue até hoje nesse negócio. E tinha um sonho, me formei e sempre tive o sonho de ser delegado de polícia. Essa questão da investigação sempre me atraiu muito. E aí disse para o meu pai, né, que eu queria ter oportunidade de estudar, porque a gente tem que parar tudo. Quem quer passar num concurso desses hoje tem que estudar. Tem que parar tudo e estudar dia e noite. E ele me apoiou, eu tinha um dinheirinho guardado, consegui me bancar aí 2 anos estudando 10, 12 horas todos os dias. Passei no concurso aqui, graças a Deus, em Santa Catarina, esse estado maravilhoso. E escolheu Santa Catarina por quê, estimado? Na verdade, eu fiz concurso para o Paraná também, eu fiz concurso para o Distrito Federal, bati na trave em alguns concursos para delegado em outros estados. E aqui deu certo.
porque os concursos eles demoram, né, Nery? O último concurso da Polícia Civil para delegado, para que se tenha uma ideia, foi em 2008, nós estamos em 2014. Então você não pode escolher um estado, olha, eu só vou fazer concurso para delegado naquele estado. Para aqueles ainda que fazem concursos para outras áreas, promotor, juiz, enfim, outras áreas, você tem mais possibilidades, né? Você tem mais chances de outros concursos no mesmo estado. Agora, como eu só queria delegado, ficou... E daí você fez essa trajetória aqui, Tubarão, Capiveira de Baixo, enfim, Balneário Camboriú. Exatamente. Aí fui para Tubarão, a primeira lotação minha foi Tubarão, depois fui titular da delegacia de Capivari de Baixo, vim a Balneário Camboriú, trabalhei na delegacia da comarca de Balneário Camboriú, depois na central de polícia. A central de investigação era chamada, na verdade. A central de investigação foi extinta. Hoje é a DIC? E foi transformada na DIC, justamente. Aí eu fui convidado para reinaugurar, porque a DIC antiga, já existia a DIC há 10, 15 anos atrás, foram extintas, aí criaram as centrais de investigação e agora voltaram as DICs, né? E aí a doutora Magali, que era delegada regional, é ainda delegada regional lá em Balneário Camboriú, me convidou para montar uma equipe e coordenar a DIC lá de Balneário. E foi uma época muito feliz. Como eu consegui escolher os policiais que queriam trabalhar comigo, eu fiz um timaço. E a gente fez um trabalho realmente excepcional ali nesse período. Essa equipe é a equipe mais importante que está dentro do esquema, me parece, né? Claro. É a equipe de investigação, né, estimado? Sem dúvida. A equipe, todos os que trabalham, cada um faz a sua parte. Sim. Quando todo mundo trabalha, a engrenagem fica azeitada e a coisa funciona, né, Nery? Mas a equipe de investigação de uma DIC, por exemplo, é o que realmente faz a diferença, porque ela trata dos crimes graves. É mais ou menos o que o nosso Paulo, o nosso perito, e que hoje é comentarista esportivo, diz, é o meio-campo. Se não tiver um bom meio-campo, o time de futebol não vai. E a equipe de investigação eu vejo como fundamental, como sendo o elo de ligação com toda a estrutura da polícia. Sem dúvida. A atividade fim nossa é a investigação, né? A gente tem inúmeras outras atividades que até a população não lembra muito, né, no dia a dia. A gente atende, para que você tenha uma ideia, Nery, mais de 100 mil pessoas por ano ali na delegacia regional. Expedição de documento de veículo, de CNH, de RG, alvarás, que o próprio Paulo Ricardo, que você acaba de comentar, um excelente policial, ele é o chefe desse setor. Então tem inúmeras outras atividades ali que a gente desenvolve e que acabam não sendo lembradas, né? Na verdade é o serviço burocrático e que precisa de gente para trabalhar. E precisa trabalhar bem. E trabalhar bem. Porque a população, a imprensa está em cima, a população está em cima e nos cobra diariamente. E essa andança parou onde? Na Força Nacional em Brasília? Aí, esse trabalho que foi bem sucedido em Balneário Camboriú, o delegado Akira, que hoje é diretor da DEIC, em Florianópolis, já estava lá na Força Nacional e viu aquele trabalho que a gente vinha desenvolvendo e resolveu me convidar para ingressar na Força Nacional. E aí eu fiquei em Brasília, você tem que passar por um curso, né? Não é só convite, você passa por um curso, depois faz algumas provas para ser aprovado. Fui aprovado e de lá já me mandaram para uma missão no Amazonas. Eu estava vendo no currículo. Você foi bater lá no Amazonas? Foi no sul do Amazonas, aquela região de Lábrea ali, o Maitá, que está em voga hoje por causa da cheia do rio, onde mataram, tinha suspeita dos índios terem matado aquelas três pessoas ali. Que ainda não ficou claro aquilo, né? Parece que tem evidência já que foram os índios mesmo. Pelo que eu li, os caras, né? Sumiram. Não, os corpos não foram encontrados. Como é que vai encontrar então, no mato? E você esteve lá, então? Estive lá. É floresta fechada, aquela área ali. Aquilo é um pedaço, é o início da Transamazônica. E mais um pouquinho para frente, tem um vilarejo que se chama Santo Antônio do Matupi. Não tem nada de asfalto, a cidade vive de gerador, metade da cidade, o gerador não serve para a cidade toda porque ela cresceu muito rápido. Então metade do gerador fica ligado, o gerador fica ligado para metade da cidade durante 3 horas, depois desliga, aquela parte da cidade fica sem luz e a outra que recebe energia. Imagina num calor de 40 graus na floresta amazônica, aquela umidade era praticamente insuportável ficar ali. Ainda de farda, porque ali a gente com colete, com fuzil, com tudo, né? Ali porque a região é conflagrada, né? E ali a missão nossa era combater as madeireiras ilegais. Era uma região que tinha de 40 a 50, muito disso lá, né? 40 a 50 madeireiras ilegais ali desmatando a floresta à vontade. Então nós fomos fazer uma operação de sufocação, né? Sufocação dessa extração dessa madeira ilegal. E conseguimos fazer, ficamos um mês lá, tomando picada de malária
Nesse vilarejo especificamente ficamos um mês. E aí depois veio IBAMA, FUNAI, Polícia Federal, tudo, claro, para fazer as apreensões de tudo que o nosso trabalho de inteligência já tinha levantado ali daquela região. Então foi um trabalho bonito que a gente fez. E aí o convite veio para vir para Rio do Sul. Ixi, mas aí tem um pouquinho de estrada antes, Neri. Aí depois da Amazônia, eu fui para o Nordeste para investigar os crimes de homicídio ocorridos até 2007, que é a meta 2 da ENASP, que é a Estratégia Nacional de Segurança Pública. Então, como no Nordeste, a maioria dos estados ali, a elucidação de homicídios é uma coisa muito... que fica muito a desejar, então eles chamam o pessoal da Força Nacional para investigar esses crimes lá, né, imagina, 2007 para trás, tinha crimes ali de 15, 20 anos atrás. E aí a gente vai com uma equipe e a gente conseguiu desvendar bastante coisa, mesmo com essa distância de tempo, com o know-how que a gente tem aqui em Santa Catarina, que é, sem dúvida, uma das melhores polícias civis do Brasil, se não for a melhor, na minha opinião, pelo que eu já vi, os policiais que eu conversei nessas minhas andanças. Então a gente foi para resolver fiquei 6 meses em Natal, Rio Grande do Norte, também resolvendo essas questões dos homicídios então ali. Você deu uma perambulada lá. E depois de lá, depois desse trabalho, foi um trabalho bem feito dessa equipe, também tive sorte novamente de trabalhar com excelentes profissionais, foi reconhecido o trabalho e me chamaram aí, porque eu fiquei na Amazônia e ganhei uma certa experiência na fronteira. Aí me chamaram para trabalhar em Brasília mesmo, ali na Senasp, que é do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, num departamento da Senasp, que chama o Departamento de Políticas, Programas e Projetos, para trabalhar nos projetos para a fronteira do Brasil.